Olá, boa noite. Polícia Civil investiga assassinato de dono de ferro velho na região tocantina. Polícia Rodoviária Federal registra 3 mortes nas estradas durante a segunda fase Operação Eleições. Às vezes, quando a rodovia tem menos veículos, as pessoas se sentem mais seguras e acaba, às vezes, se excedendo. Foi o caso agora. Exclusivo. Equipe do Jornal da Difusora flagra trabalho infantil em cemitérios na capital. Os números relacionados ao trabalho infantil no Maranhão ainda são bastante preocupantes. Estima-se que entre 140 mil e 160 mil crianças e adolescentes realizam alguma atividade não permitida no estado. Em relação aos cemitérios, a Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão enfatiza que as administradoras podem ser sim autuadas, caso menores de 18 anos sejam flagrados trabalhando nesses espaços. E ainda, Sistema Italuís suspende abastecimento de água em São Luís nesta terça-feira. A Delegacia de Homicídios de Imperatriz está investigando as causas da morte do dono de um ferro velho, identificado como Miguel Batista Neres. Ele foi assassinado a tiros por volta de meio-dia de sábado. A vítima foi morta com um tiro nas costas, na rua Tamandaré, no bairro Jardim São Luís. O atirador ele se coloca próximo à loja dele, aparentemente numa caminhonete de cor escura. Assim que ele se aproxima do veículo dele, a pessoa efetua um disparo de longe. A arma utilizada provavelmente é uma cartucheira, ou seja, uma arma longa, uma espingarda. De acordo com a Polícia Civil de Imperatriz, Miguel Batista Neres, conhecido como Miguelzinho, já tinha passagem por ações criminosas com envolvimento com roubo de veículos e desmanches. Pode ter sido algum desentendimento, alguma questão conjugal, alguma relação nesse sentido. Então não vamos descartar no primeiro momento nenhuma linha. Com a morte de Miguel já foram contabilizados 13 homicídios só neste mês de outubro. Do mês de janeiro de 2018 até agora, já são 109 registros. Além desse caso, o final de semana foi marcado por violência também na cidade de Senador La Roque. A guarnição do DPM, 14º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada para impedir um assalto em uma residência no centro da cidade. Os elementos não sabiam que a Polícia Militar tinha cercado a casa e quando tentaram empreender fuga numa moto que estavam roubando também lá da casa, eles viram a moto da polícia do lado de fora e retornaram para a residência, onde começou uma negociação do comandante do destacamento, Sargento dos Santos, para que os meninos se entregassem e para que fosse tudo resolvido na base do diálogo, sem nenhum tipo de violência. Os assaltantes foram identificados como Gerson Silva Cavalcante, Gabriel Souza Ramos e um menor de idade. E ainda no interior do estado, um adolescente de 12 anos morreu após ter sido derrubado por outro menor. Segundo a perícia, a vítima teve os pulmões perfurados devido à queda. Veja na reportagem de José Carlos. O caso aconteceu na cidade de Coelho Neto. Seu Francisco conta que o seu filho foi arremessado ao chão com força por um adolescente de 14 anos. Ao cair no asfalto, a vítima teve aparentemente apenas um machucado no braço. Mas não era só isso. As consequências foram muito mais graves e só foram descobertas alguns dias depois no hospital. O menino teria tentado esconder do pai que tinha sido derrubado, mas começou a sentir fortes dores pelo corpo e ter ânsia de vômito. Após a queda, o menino ainda foi para casa caminhando e informou o fato à família. Ao saber do acontecimento, o pai o levou para o hospital em Coelho Neto e depois aqui em Caxias. Mas infelizmente, a criança não resistiu. A morte foi confirmada aqui na UPA de Caxias. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil. As investigações seguem através da Delegacia de Coelho Neto, subordinada à Regional de Caxias. Não tivemos acesso a imagens da vítima. O assistente técnico de perícia do IML explicou as causas da morte. O garoto ele sofreu lesões no pulmão, teve os 2 pulmões perfurados. Ele morreu de um choque hemorrágico, foi confirmado depois da necrópsia. Seu Francisco lamenta a morte do filho e espera que o adolescente que provocou a queda seja responsabilizado.
Ele tem que pagar o que ele fez. Ele fez com meu filho. E às vésperas do Dia de Finados, crianças e adolescentes foram flagrados hoje trabalhando em cemitérios na capital. Além de aumentar a evasão escolar, a prática é considerada crime e as empresas que administram esses espaços correm o risco de serem autuadas. Neste cemitério, localizado no bairro do Vinhais, a presença de menores nesse período é comum. Nossa equipe de reportagem conseguiu flagrar crianças e adolescentes esperando que alguém contrate os serviços feitos por eles, principalmente de limpeza. Às vésperas do Dia de Finados, eles permanecem todo o tempo no local, com baldes, vassouras e outros instrumentos como facas, que servem para a realização da capina dos jazigos. Alguns deles, devido à nossa presença, esconderam os rostos para não serem identificados. Com o intuito de combater esse tipo de prática, é que o Comitê Municipal de Erradicação ao Trabalho Infantil tem promovido palestras em escolas próximas a cemitérios da capital, direcionadas aos pais e aos estudantes, tratando acerca do tema. Os professores, em parceria com a comunidade, com os pais, é fundamental nisso, porque eles conseguem perceber aquela criança que não está dando bem na escola, quando está com notas baixas, está faltando muito, então isso pode ser indício de que ela está trabalhando. Durante o encontro, a Superintendente Regional do Trabalho conversou com os participantes sobre trabalho infantil, destacando que as crianças e os adolescentes possuem vários direitos assegurados, como ao lazer, ao ambiente familiar harmonioso e ao estudo. Nesta escola, no bairro do Vinhais, estão matriculados cerca de 750 alunos entre 6 e 15 anos, mas nesse período, muitos se evadem para atuar na limpeza dos túmulos do cemitério da região. Os estudantes, na verdade, eles se evadem uma semana inteira. Durante uma semana eles estão envolvidos nesses trabalhos e com isso, além da falta mesmo, que pode causar na reprovação do estudante, nós temos também o atraso do conteúdo e das atividades de sala de aula. E isso vem de encontro com a Constituição, no seu artigo 7º, inciso 33, que proíbe o trabalho do estudante, do menor de até 14 anos. Os números relacionados ao trabalho infantil no Maranhão ainda são bastante preocupantes. Estima-se que entre 140 mil e 160 mil crianças e adolescentes realizam alguma atividade não permitida no estado. Em relação aos cemitérios, a Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão enfatiza que as administradoras podem ser sim autuadas, caso menores de 18 anos sejam flagrados trabalhando nesses espaços. Essas empresas que administram os cemitérios, elas correm o risco, a princípio, de serem autuadas pelo Ministério do Trabalho, tá? E posteriormente é feito um relatório ao Ministério Público e elas podem também ser objeto de ações civis públicas. E daqui a pouco, o motociclista atravessa sinal vermelho e colide com carro em Imperatriz. E ainda a Polícia Rodoviária Federal registra 3 mortes nas estradas durante a segunda fase Operação Eleições. Um caixa eletrônico foi arrombado na madrugada desse domingo dentro da sede da CAEMA, na região central de São Luís. Ainda não há informações sobre quantos homens participaram da ação criminosa ou quanto foi levado pelos suspeitos. De acordo com a comandante do 9º Batalhão da PM, Coronel Edilene Soares, os assaltantes renderam um vigilante e quando outro vigia chegou, ele também foi rendido. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou em nota que o caso foi registrado no plantão da Polícia Civil das Cajazeiras e a perícia já foi solicitada. Os vigilantes já foram ouvidos e o caso está sob investigação do Departamento de Combate a Crimes contra Instituições Financeiras, órgão ligado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Um grave acidente foi registrado nesse fim de semana no centro da cidade de Imperatriz. O motociclista invadiu o sinal vermelho e bateu em um carro, como mostra a reportagem de Isabel Gomes. Em menos de 20 segundos, mais um registro grave. Em um primeiro momento, um motociclista na rua Pernambuco observa o movimento e segue no sentido bairro Jussara. Pouco depois, um carro faz o mesmo percurso, mas, dessa vez, a surpresa. Um rapaz em uma moto bis, identificado como Arilson, vinha no sentido da Avenida Dorgival Pinheiro de Souza e bate na lateral do veículo.
Com o impacto da batida, o motociclista ficou preso entre a moto e o veículo. As primeiras informações do SAMU no dia do acidente indicaram que o rapaz fraturou o fêmur, o braço e também teve uma hemorragia no ouvido. A falta da responsabilidade do condutor quando está trafegando na via. Ou seja, nós observamos que o carro estava no seu sentido natural, com a sinaleira aberta, ou seja, estava em sinal verde, e aí a moto vem exatamente ultrapassar no momento que o sinal estava fechado para ela. Além dos acidentes no perímetro urbano de Imperatriz, alguns casos foram contabilizados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-010. Foram registrados 4 acidentes pela PRF, sendo que 2 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, uma veio a óbito. Foram também 3 detenções, uma por embriaguez ao volante, outra por uso de documento falso e a terceira detenção aconteceu após um condutor de veículo violar a suspensão do direito de dirigir. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço oficial dos acidentes que ocorreram nas estradas federais durante a segunda fase da Operação Eleições, realizada em todo o estado. Foram 11 acidentes registrados nas estradas federais que cortam o Maranhão, que deixaram 11 pessoas feridas nesse final de semana. O número de acidentes nessa etapa da operação foi igual ao registrado durante o primeiro turno. A diferença está na quantidade de vítimas fatais. Se durante o primeiro turno não houve mortes, agora foram 3. Os acidentes fatais aconteceram nas BRs 316, 010 e 135. O que chama a atenção é que o número de mortes cresceu mesmo com a diminuição no fluxo de veículos que trafegaram pelas estradas maranhenses para esse segundo turno. Às vezes, quando a rodovia tem menos veículos, as pessoas se sentem mais seguras e acaba às vezes se excedendo. Foi o caso agora. Geralmente acidentes envolvendo motocicletas, inclusive o óbito muito grave, o acidente muito grave que resultou na morte do adolescente foi por imprudência e excesso de velocidade. A Polícia Rodoviária Federal também divulgou que 275 condutores foram autuados nesse final de semana por infrações diversas, como excesso de velocidade e a falta de uso do cinto de segurança e do capacete. A boa notícia é que nenhuma ocorrência de irregularidade no transporte eleitoral foi registrada nesses dias. Os eleitores que não compareceram ao local de votação nesse domingo e não justificaram a ausência no segundo turno ainda podem regularizar a situação eleitoral até dezembro. Os ausentes do primeiro turno têm até 6 de dezembro para justificar porque não compareceu à votação. Para os que se ausentaram no segundo turno, o prazo vai até 27 de dezembro. A justificativa pode ser feita mediante o preenchimento de um requerimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviado por via postal ao juiz da zona eleitoral na qual é inscrito. Daqui a pouco, o sistema Italuí suspende abastecimento de água na capital nesta terça-feira. E ainda a venda de arranjos e flores para o Dia de Finados movimenta comércio na região tocantina. Hoje e amanhã, o Detran Maranhão está disponibilizando para os servidores do órgão e comunidade local os serviços de saúde oferecidos pela Carreta da Mulher. Confira na reportagem de Eduardo Ericeira. Tem sido um mês todo de atividades voltadas para as mulheres, principalmente com foco na prevenção do câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa. É uma campanha permanente e contínua, não só do cuidado, de busca, do autoexame, de busca dos exames básicos para se fazer o controle das doenças, mas, sobretudo, fazer com que a mulher, que é em sua essência cuidadora, cuida da família, cuida do próximo, ela possa olhar para si e perceber a necessidade do dia a dia de cuidado para ela mesma. Exames de mamografia preventivos, mas também o cuidado com a saúde das mulheres em geral. O trabalho desenvolvido nas carretas também envolveu teste de glicemia, avaliação nutricional e palestras voltadas ao combate à violência contra a mulher.
Esclarecendo muitas dúvidas, porque elas chegam aqui assim, bem perdidas, assim, procurando aconchego, atenção, né? E nós estamos aqui abertos para isso. Centenas de mulheres aproveitaram a oportunidade. Chegaram desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira. As carretas estão concentradas em frente ao Parque Folclórico da Vila Palmeira. A campanha acontece durante 2 dias, nesta segunda e terça. Um trabalho preventivo que faz a diferença na vida das mulheres. É bom porque você fica ciente do que tem e o que não tem, né? Aí é uma beleza. Porque tem que estar se cuidando sempre. Se cuidando sempre. E atenção, amanhã haverá parada programada no sistema Italuís, de 8 horas da manhã às 2 da tarde, para execução de serviços de manutenção elétrica na subestação principal. De acordo com a CAEMA, o sistema voltará à operação normal logo após o término das manutenções e o abastecimento deverá ser retomado progressivamente. A parada afetará em média 70 bairros que são abastecidos pelo sistema Italuís. E a menos de 5 dias para o Dia de Finados, já é grande a quantidade de flores e coroas vendidas no comércio da região tocantina. Dia de Finados se aproximando e as lojas já reforçaram o estoque. Daqui até o dia do feriado, uma sexta-feira, quem desejar prestar essa homenagem já pode ir adiantando a compra. Estou dando uma olhada nas coisas para comprar, para levar. E é lá no interior, lá perto da chá que ela é enterrada. O dia 2 de novembro é de homenagens e demonstrações de carinho. E as flores expressam o amor dos que oram por aqueles que já partiram. Nesta loja especializada, por exemplo, há várias opções de cores, tamanhos e tipos. Além das coroas prontas, a gente também oferece arranjos, procura bastante arranjos de igrejas. E também, se a gente não quiser, a pessoa não se agradar das coroas que já estão confeccionadas, a gente faz na hora a coroa. Eles escolhem as flores e a gente monta na hora. A confecção aumenta para conseguir atender a demanda. São coroas duplas, simples, em formatos específicos, arranjos mais ornamentados, com fitas coloridas, uma extensa variedade. Muita correria, que tem para todos os gostos, todas as cores, bastante, é bem eclético aqui. Você pode escolher tanto a coroa como os arranjos. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.